intercessão. E quando eu penso em intercessão, quando você pensa em intercessão, quando eu falo essa palavra intercessão, o que te vem na memória, assim, na cabeça? Alguém? Ninguém? Não vem nada. Isso que veio na sua memória. A minha veio aquele símbolo da matemática, sabe? Intercessão. Primeira vez que eu ouvi intercessão, eu lembrei desse símbolo, né? Que intercessão. Quando eu vi intercessão, logo eu penso nesse símbolo. Eu não fui tão espiritual quanto a irmã, eu logo pensei naquele símbolo. E também lembrei de uma história. A gente vem de uma família, por parte de minha mãe, onde assim, a intercessão era feita de uma forma muito palpável. Então, eu me lembro que a gente fala isso até hoje com os meus irmãos, eu vejo isso como uma herança na vida de alguma dos meus filhos, das minhas filhas. E a minha mãe sempre foi uma pessoa que intercedia por outras pessoas. Eu me lembro que a minha mãe era funcionária pública do IAPI. IAPI hoje é o INPS. Tem INPS hoje? Não. INSS. Mas lá, imagina, eu tenho 63, imagina quanto tempo isso. Chamava IAPI, que é o INSS. E naquela época... Oi? Vai trocar? E naquela época, não se entrava nesses lugares públicos, obrigada, por concurso, não era assim. Não era assim. Era por indicação. Era assim. Então, a minha mãe, ela sempre foi, porque ela era secretária do presidente lá, ela era funcionária pública, secretária do presidente do IAPI, e ela conseguia, tipo assim, Júlia, Ritinha, vê lá, intercede por mim lá com o presidente. Aí ela intercedia e ela colocou muita gente, amigos, parentes e tal. E sempre que eu lembro de alguém para interceder por alguém, eu lembro da minha mãe. Por exemplo, o que eu fiz essa semana para os adolescentes foi uma intercessão. A Paloma, do G, também fez uma intercessão, correndo atrás de gente para pagar, para comprar rifa, R$10. Nós intercedemos, nós entramos na causa dos adolescentes. E isso é interceder. Intercessão é a gente se colocar no lugar de uma outra pessoa. No contexto que a gente está falando aqui, que é sobre oração, intercessão é quando a gente se coloca em oração por outra pessoa. A gente cria uma ponte entre aquele que precisa da oração e Deus. Isso é intercessor. Se eu sou uma intercessora, eu vou entrar. Aqui está a pessoa que tem uma necessidade e aqui está Deus. E eu sou aquele símbolozinho da matemática. Amém? Então, para a gente logo tirar algumas, vamos dizer, algumas ideias que a gente talvez possa ter erroneamente, eu a tinha, por exemplo, então por isso que eu vou colocar ela. Na Bíblia, intercessão era uma prática que os sacerdotes faziam. Lembra quando Moisés, os sacerdotes entravam na tenda da congregação? A gente já fez muitas vezes esse ritual aqui na igreja, né? Está até na hora de fazer de novo, né, pastor? Porque tem muita gente que não conhece, né? Que é o Santo dos Santos, lugar santo, o átrio. A gente fez aquele menorá que está lá atrás, se você quiser olhar, pode olhar. Ele é do tamanho original. A gente tem a Arca da Aliança, a gente fazia esse movimento aqui. E o que acontecia é que uma vez por ano o sacerdote entrava no lugar mais íntimo daquela tenda, daquele espaço lá, e ele ia então prestar contas
dos pecados do povo. E se alguém, era assim, o sacerdote ficava, ninguém podia entrar, só o sacerdote. Ele era um intercessor, ele andava com um sininho na perna, e ele ficava andando e orando e falando assim, a família do Marcelo, sobrenome, tá tudo ok com ele. A família do Charles, tá tudo, era um ritual assim. E o sininho, tlim, 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 tlim. Aí eles lá ouviam o sininho. Quando o sininho parava, ele tinha sido morto, porque alguma família havia pecado. Pode isso, gente? Então, o sacerdote, ele era aquele que intercedia pelo povo. Então, a prática da intercessão é uma prática para sacerdotes. Agora, abre a tua Bíblia aí em 1 Pedro 2,9. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso aí, para a gente já começar desde o início, criando um alicerce assim. Se alguém abriu e puder ler, por favor, eu repito aqui para sair na gravação. Vai lá, que é pequenininho. Quem achou, pode abrir, pode falar. Amém. Então nós fomos feitos por causa de Jesus, sacerdotes, nação santa, servo escolhido. Então diga assim, repite aí, eu sou sacerdote, nação santa, escolhida por Deus. Então, a prática da intercessão, ela contempla todos nós que estamos aqui. Agora, presta atenção nisso, que talvez isso aqui me chocou um pouco. A intercessão não é uma batalha contra o diabo. Eu achava que a intercessão, ela era assim, por exemplo, estou intercedendo, vamos dizer, Marcelo teve um problema grave na coluna, então eu vou entrar como intercessora. Coluna, Marcelo, problema na coluna, Deus. Então eu começo, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo esse diabo, esse demônio, esse espírito. Não. A intercessão, ela não é, e isso me chocou, porque eu não sabia disso. A intercessão não é uma batalha contra o diabo. A intercessão é uma batalha em prol de pessoas. Uau! A intercessão é uma batalha em prol de alguém. Então, se a gente sai demônio, sai o Xum, caia por terra. Não. Isso aí é batalha espiritual. A gente não está falando de batalha espiritual, a gente está falando de intercessão. E interceder, gente, é brigar por pessoas. E a gente vai ver isso aqui. Então eu me apresento diante de Deus para lutar por pessoas, por lugares, por cidades. Isso é intercessão. Você vê, por exemplo, Moisés, você vê, por exemplo, Daniel, eles entraram nesse lugar entre a situação e Deus. E ele entrou para interceder. Você nunca vai ver na Bíblia, você pode procurar, e eu procurei, não achei de fato, nenhuma prática de intercessão que se refere a demônios e principados. Não tem. Não tem, você pode procurar lá. Inclusive, todos esses versículos que a gente vai ler na devocional, eles estão com base na intercessão. Então, a gente, quando faz uma intercessão, quando a gente intercede por alguém, a gente entra no lugar dessas pessoas. Vamos abrir nossa Bíblia em Isaías 53, versículo 12, porque esse é o nosso maior exemplo
de um intercessor. Esse é o nosso, como diria o nosso irmão Celso, é o nosso exemplo áureo. Não sei se existe isso. Mas é o nosso exemplo master, é o nosso exemplo principal, que é Jesus. Isaías 53:12, ele diz assim, por isso, eu estou lendo na mensagem, na Bíblia da Mensagem, ele diz assim, por isso eu o recompensarei generosamente com o melhor de tudo, a mais alta honra, porque ele encarou a morte e não recuou, porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados. Jesus, ele está falando de Jesus. Ele tomou sobre si, sobre os seus ombros, os pecados de muitos e assumiu a causa de todos os culpados. Alguém quer ler numa outra versão, sem ser a da Lucinha, que também é bem diferente? Intercedeu pelos transgressores, ele intercedeu. A obra da cruz, gente, é o nosso maior exemplo. Ela é uma obra intercessória. Diga assim, a obra da cruz é uma obra intercessória. É uma obra sacerdotal. Jesus era o sumo sacerdote, lembra? O sacerdote todo ele. Então, Cristo, ele se posicionou diante de Deus e disse, todo o pecado vem sobre mim. Por isso que quando nós oramos, e nós vamos falar sobre oração num outro momento, não vai ser esse mês, nós vamos falar em nome de quem? E em nome de quem que a gente está orando? A gente pode falar em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, mas de verdade isso não ser de fato a sua verdade, né? Só uma fala. Então Jesus, ele entrou em favor dos homens, ele se colocou entre o homem e Deus. Por isso que ele falou isso, que ele é nosso intercessor. Amém, queridos? Vamos lá para Gênesis 18. Eu vou mostrar aqui um exemplo que esse é o ponto alto da pregação de hoje. Segura a onda aí, que esse é o ponto forte. Nós vamos ler essa história aqui. Primeiro exemplo, o exemplo do nosso mestre Jesus. Ele entrou, ele intercedeu por nós, transgressores, e nossas transgressões, né? E agora a gente vai ver um outro exemplo, é Gênesis 18. E é muito interessante, depois você vai ler todo ele em casa, que eu sei que você gosta de fazer isso. É muito interessante, olha aqui para mim, porque nesse capítulo, a gente vê Deus comendo com Abraão. A gente vê Deus bebendo com Abraão. A gente vê Deus comendo carne com Abraão. A gente vê Deus num relacionamento íntimo com Abraão. Com relacionamento de amizade com Deus. Tanto que a Bíblia diz que ele foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Eles eram amigos. E quando esse texto começa, ele começa falando sobre eles estarem juntos comendo. E o ato da gente estar à mesa comendo, naquela época, eu não sei se tinha mesa, se era um pano no chão, não sei como é que era a circunstância ali, mas seja como for, eles mataram o novilho. Então foi um processo, né? Você não mata um novilho assim, plim, aí mata o novilho, está ali. Não é a Dini, é um gênio, não. Teve um processo ali. E o Abraão levou Deus para a sua intimidade, para eles terem um relacionamento de amizade. E aí, o que acontece aqui? Eu vou só ler isso para você entender, que eu achei muito legal. Olha só. Que é o seguinte. Eu estou em Êxodo, por isso que não está batendo aqui. Deixa eu ir para Gênesis aqui. Olha só que bacana. O Eterno
Vou ler na minha versão, talvez na sua você não ache, bata aqui. Então fica ligado aqui. Mas se você quer confirmar para ver se eu não estou falando mentira, ou bobagem, ou algum engano, Deus comeu com Abraão? Sim, comeu. Então vamos ver aqui. O Eterno apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Mamré. Enquanto ele estava sentado à entrada da sua tenda, era a hora mais quente do dia. Ele olhou e viu 3 homens de pé. Então saiu apressado da tenda e curvou-se diante deles. E ele pediu: Senhor, se te agradar, fique um pouco com o teu servo. Ora, o 1 diz: o Eterno fez o que com Abraão? O que está na sua versão aí? Apareceu. Outra versão, o que o Eterno fez ali? Nada nas Bíblias. Apareceu também. Outra Bíblia que diz apareceu. Não? Só essas duas? Apareceu também. Ótimo. Então, ele está dizendo o seguinte, que o Senhor apareceu para Abraão. E aí, nesse versículo que a gente acabou de ler, no 3, ele diz assim, o Abraão pediu. Eram 3 homens, lembra? 3 homens de pé. No 2... No 4, eu acho, talvez. No 2, né? No 2. Aí no 3, ele diz assim, Senhor. Então, aquela representação daquelas 3 pessoas ali, eles estavam representando o Senhor. Porque ele diz assim, Senhor, ele não diz vocês. Depois ele vai falar no plural aqui. Mas aqui ele diz, Senhor, se te agradar, fique um pouco com teu servo. E aí ele vai contando, ele vai dizendo, vou providenciar um pouco de água para que você possa lavar os pés, também vou providenciar comida, vou providenciar um lugar para você descansar, já que o teu caminho, tudo no singular, que o teu caminho passou por mim. E aí a resposta, eles responderam, olha que interessante, ótimo, faça isso. Abraão correu para dentro, e aí ele pegou 3 xícaras de farinha, ele fez a comida, pediu para Sara, não sei o quê. Aí tem aquela revelação de Deus sobre a Sara, que ela ia ter filho. Isso tudo está acontecendo aí. Aí vem sobre a intercessão aqui. Aí ele diz assim, para os comparsas, Deus, né? Deus falando com os comparsas dele lá. Eles se levantaram para ir embora e começaram a caminhar lá na direção de Sodoma. Eles foram para Sodoma e Gomorra, que eles iam acabar com todo mundo. Então, olha esse contexto. Encontrou Abraão, comeram, profetizou sobre a Sara, disse que eles iam ser uma grande nação. E aí agora eles vão embora para acabar com Sodoma e Gomorra. Esse é o contexto. E aí Deus, ele fala assim, eu não vou ocultar de Abraão o que eu vou fazer lá em Sodoma. Eu não vou ocultar. Eu vou falar para o Abraão o que vai acontecer, porque a gente é amigo. E então ele revela o coração dele para Abraão. E aí o texto fala, eu vou ler aqui e acho assim bom que você ouça, porque a versão é diferente, pode ser que você se perca, então ouça aqui. Então o Senhor disse assim, o Eterno, né, o Senhor disse, seria justo esconder de Abraão o que estou para fazer? Ele vai se tornar uma grande nação forte, e todas as nações do mundo serão abençoadas por meio dele. Eu escolhi para que ele ensine seus filhos e sua futura família a andar nos caminhos do Senhor, a serem bons, generosos, justos, para que o Eterno possa cumprir o que prometeu a ele. Então o Senhor prosseguiu. Os gritos das vítimas em Sodoma e Gomorra são de ensurdecer. O pecado dessas cidades é gigante. Descerei para ver eu mesmo se o que eles estão fazendo é tão mal quanto parece. E eu vou saber. Gente, isso aqui é um papo para outra pregação, mas eu só quero dar um parêntese. Como é que pode Deus, que vê tudo, ele vem nessa condição humana, antes de Jesus, ele se manifesta dessa maneira, mas esse é um outro papo. Aí vamos lá. Os homens dirigiram-se para Sodoma, mas Abraão ficou no caminho do Senhor, impedindo a passagem.
Lembra no meio? Intercessão, a pessoa fica no meio, ele ficou impedindo ali. Então Abraão, adorei isso, enfrentou e questionou. A religião diz que Deus me livre, eu enfrentar e questionar o Senhor. Deus que me livre. A religião diz isso. Mas amigos questionam. Amigos enfrentam. Outro dia uma amiga minha, eu estou chamando para sair comigo, ela é muito especial para mim, ela me faz falta na minha vida, e nunca pode. Aí eu vi uma foto dela lá não sei aonde. Ah, não deu certo. Não deu certo. Eu já mandei um direct para ela lá, falei, como assim, amiga? Que papo é esse? Você me trocou? Amigos questionam, amigos confrontam. Amigos têm essa liberdade para fazer isso. E achei muito legal isso do Abraão. Então, Abraão enfrenta e questiona o Senhor e diz assim, estás falando sério? Estás mesmo planejando eliminar as pessoas boas junto com as más? E se houver 50 pessoas decentes na cidade? Vai juntar os bons com os maus e te livrar de todos? Opa aí. Abraão falando com Deus sobre isso. Não pouparias a cidade por causa desses 50 inocentes? Não acredito que farias isto, matar os bons com os maus, como se não houvesse diferença entre eles. Será que o juiz de toda a terra, Abraão sabia que ele era juiz de toda a terra, né? Ele fala, será que o juiz de toda a terra não sabe julgar com justiça? Gente, uau! Ele fala isso. Sabe o que o Senhor responde? Se eu encontrar 50 pessoas decentes em Sodoma, pouparei a cidade inteira por causa deles. Olha o Abraão se colocando como intercessor. Olha um exemplo, tem vários exemplos, a gente vai trabalhar isso nas devocionais. E a devocional, como fui eu que fiz, então eu sei do que dava vontade assim de botar do 13 ao 18. Mas não dá, tem que pôr um só. Então leia depois tudo, porque vai ensinar muito para a gente dentro desse contexto aqui. E aí ele diz assim, continuou, né? Então ele falou, se eu encontrar, pode deixar que eu vou fazer. Abraão tornou a dizer, eu, um simples mortal, feito de um punhado de pó da terra, atrevo-me a abrir a boca e ainda perguntar ao meu Senhor, e se faltarem 5 para completar os 50, destruirás a cidade por causa dos 5 que faltaram? Ele responderei, destruirei se houver ali 45 pessoas. Não destruirei se houver ali 45 pessoas. E ele vai, ó Senhor, não te irrite, mas e se só houver 30? Senhor, não leva-me a mal. Eu sei que eu estou abusando da tua paciência. Ele fala aqui, na minha versão fala isso. Mas e se houverem apenas 20? Senhor, não fique furioso. Esta é a última vez que eu vou perguntar. E se houverem apenas 10? Então a gente vê nesse texto aqui de Abraão que ele começou a interceder por pessoas. Agora, intercessão, gente, interceder, por que eu peguei esse texto? Tinham muitas pessoas intercederam na Bíblia, a própria devocional que o João leu hoje em Ezequiel, né? Já poderia ser um tema. Mas eu fiquei pensando que esse texto, ele começa com a amizade. Esse texto desse intercessor começa com relacionamento. Quando a gente tem um relacionamento com o Senhor, a gente tem autorização para intervir por pessoas. É desse jeito que a intercessão acontece. Por quê? Porque Deus, quando a gente é amigo de Deus, Ele revela o coração dele para a gente. Ele revela o coração dele para a gente. E a gente vai ver isso um pouquinho mais profundo, mais na frente. Olha que coisa interessante. No hebraico, a palavra interceder quer dizer colisão violenta. Colisão violenta. E no grego, é fazer petição e pleitear. Então, quando a gente entra para interceder por alguém e a gente diz, Pai, tem misericórdia
dessa situação assim, ou dessa pessoa assim, ou dessa cidade assim, ou desse, seja o que for. Intervenha, Senhor. Intervenha. Intervém nessa situação. Então, na intercessão, 2 aspectos. O primeiro eu já falei, que é alguém representando o outro. Então, a intercessão é alguém se colocando entre a situação e Deus. Eu vou para Deus, e é como o Abraão falou, mas Deus, e se tiver só... Pode deixar que eu vou fazer. Depois a gente vai ver por que eu fiquei pensando, puxa vida, mas por que por que a gente precisa interceder? Deus é Deus, não é? Eu pensei isso, pelo menos. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, a primeira coisa importante para a gente saber sobre intercessão, tem milhares, né? Mas eu tirei 2, a gente vai ter o mês todo para falar disso, é que na intercessão a gente precisa de um representante. Amém? Estão aqui comigo? Entenderam isso? Sim ou não? Então tá bom, sou uma boa teacher. E a segunda coisa, na intercessão, nós precisamos ser entrevistadores. Diga, entrevistadores. Abre a sua Bíblia em 1 Timóteo 1, que nós vamos ver sobre isso. 1 Timóteo 2, quer dizer. 1 Timóteo 2, 1. Olha o que o Paulo fala. O Paulo era danado, né, gente? O Paulo era arretado. O Paulo era o Paulo, né, gente? Paulo era Paulo. Não era qualquer, não. Era Paulo, né? Então, 1 Timóteo 2, 1. O Paulo fala assim. Antes de tudo... Olha, presta atenção aqui. Antes de qualquer coisa, presta atenção aqui. É isso que o Paulo está falando. Antes de qualquer coisa, diga assim, antes de qualquer coisa. Ele diz, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Demônios, principados, homens. Então ele diz, antes de qualquer coisa, a gente não fala para os meninos, antes de comer tem que lavar a mão? Antes de comer tem que lavar a mão? Pois é. Outro dia eu estava conversando com uma médica e a gente estava falando dos sinais da pandemia, o que eu imaginei que ia ser, ela falando o que ela imaginou, ela falou assim, achei interessante, fiquei pensando, estou até agora pensando, eu achei que nós íamos ficar mais higiênicos, assim, mais higiene entre nós, né? Mais cuidado, mais asseio. Mas pula essa parte, né? Pois é, não sei. Bom, então... Paulo fala, antes de qualquer coisa, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Agora, essa palavra aqui, intercessões, nesse versículo aqui, essa palavra, no grego, ela tem o seguinte significado. Entrevista. Entrevista. Então, o que Deus está falando aqui, vamos botar a entrevista no lugar. Recomendo que se façam súplicas, orações e entrevistas e ações de graças por todos os homens. Veja bem, lembra que a gente viu que a Bíblia mostrou para a gente que antes de ter o lugar onde o Abraão entrou como intercessor, houve o quê? Relacionamento, amizade. Então, quando eu me relaciono com o coração do meu Deus, eu vou entrevistar o coração dele.
Eu vou entrevistar o coração dele para saber o que ele deseja fazer no mundo. Então, eu começo a orar aquilo que Deus deseja fazer no mundo. Isso é interceder. O que Deus quer fazer no mundo. Quando eu entro no lugar para interceder por alguém, eu que tenho intimidade com o Senhor, eu vou para o Senhor e digo: Deus, o que o Senhor quer fazer? Com essa pessoa, com essa cidade, com esse, seja o que for. O que o Senhor quer fazer no mundo? O que o Senhor quer fazer com essa igreja? Se a gente entrar no lugar de interceder por essa igreja. Lembra que minha intercessão não é um ministério na igreja. Todos nós somos intercessores. Às vezes a gente dá uma nomenclatura para ficar mais fácil de entender. Ministérios de intercessão. Somos todos nós. Porque todos os sacerdotes são chamados a interceder. E nós fomos feitos reis e sacerdotes. Não é assim, privilégio de um grupo de pessoas da igreja. Não, não é. Você pode ser um intercessor. Então, vamos dizer, se a gente está intercedendo pela igreja, a gente está entrando para clamar por algo. Senhor, o que o Senhor quer para essa igreja, nesse mundo? Porque quando eu sei disso, o que o Senhor quer, eu tenho intercedido, a gente intercedeu essa semana, estamos nesse lugar, pela Luciana e pela Rebeca. E quando eu aprendi isso, que eu estou aprendendo isso, a minha oração hoje já foi diferente. Quando eu entrei para interceder pela Luciana, com tantas coisas que aconteceram na vida dela essa semana, e vai para o hospital de novo, e novamente, e dorme lá de novo. Agora eu já sei, Senhor, a minha oração de entrar nesse lugar já é outra, porque eu sei o que Deus quer para essa família nesse mundo. Estão entendendo? Que coisa linda, né, gente? Nossa, eu estou apaixonada por esse tema aqui. Então, veja bem, de novo eu vou dizer que intercessão não é uma oração dirigida a Satanás. Satanás, larga Luciana. Solta o corpo dessa serva. Não, não é isso. Isso aí é outro tipo de oração. Isso é outro movimento. Mas a intercessão, ela é uma luta por pessoas. E pelo propósito de Deus para essa pessoa. A gente intercede por isso. A gente entra para lutar por pessoas e pelo propósito de Deus para a humanidade. Gente, que privilégio. Que privilégio é esse? Então, eu quero dar um parêntese aqui, que para a gente fazer isso, a gente não pode julgar. Se eu vou entrar na brecha por alguém que está vivendo uma situação, seja ela qual for, eu não posso julgar. Porque a gente não está entrando para julgar. A gente está entrando justamente para lutar pela pessoa, ou pela situação, ou pela igreja, por exemplo, pela cidade, seja o que for. Mas lutar pelo propósito que Deus tem para a humanidade. E orar para que Deus, para aquilo que Ele disse que vai fazer, aconteça. Orar para que aquilo que Deus falou, aconteça. Amém? Isso é interceder. Então, quando eu tenho amizade com Deus, aí eu acho que entra aquele princípio de ligar no céu, ligar na terra.
Sabe aquele versículo que a gente gosta tanto de dizer? Né? O que já foi ligado na terra, o que vai ser ligado no céu, o que foi ligado no céu é ligado na terra. Então a gente precisa descobrir o que o céu quer ligar. Preste atenção nisso, é uma boa coisa para você ter caderninho para anotar. A gente precisa descobrir o que o céu quer ligar naquela situação que a gente entrou para interceder. Senhor, livra aquela pessoa que está nas drogas. Tá certo, essa oração não funciona. Qual é o propósito que o Senhor tem para a humanidade? Ele diz na palavra dele que Deus não deseja que o homem se perca. Deus não deseja que o homem se perca, nem umzinho sequerzinho. Ele não deseja. Então, quando a gente descobre o que o céu quer ligar, a gente pode declarar. Quando a gente entra para interceder, situação, Deus, eu, você, sacerdote. Sodoma, Gomorra, Abraão e Deus. Quando você entra nesse lugar, você se alinha com a vontade de Deus. Então você precisa saber qual é a vontade de Deus para a humanidade. Você precisa conhecer o Senhor. Como que a gente conhece o Senhor? Vindo aqui. A gente conhece o Senhor vindo aqui. Trazendo nossos filhos para os adolescentes que ouvem a palavra. A gente foi tão abençoado quinta-feira. Esse jovem está ministrando para os nossos adolescentes. Indo à escola bíblica. Gente, eu não entendo. Eu vou fazer uma parte aqui. Eu não entendo. Nós temos tantas pessoas aqui. Nem 2%, 3%. 3% estão na escola bíblica. 3%. A escola bíblica, a gente não está... Isso aqui que eu estou fazendo, a gente não faz na escola bíblica. Na escola bíblica a gente estuda a Bíblia. A Bíblia mostra para mim qual é o propósito de Deus para a humanidade. Você quer saber qual é o propósito de Deus para a humanidade, para você entrar no meio e interceder? Está aqui, ó. Eu fico triste, eu fico muito triste. Mas segunda-feira eu não posso, mas tem gravado. Você vê Netflix, você gasta horas. Mas a gente vai entrar segunda-feira, 1ª e 2ª Coríntios. A palavra de Deus no Novo Testamento. O que Deus deixou para a gente. E a gente não faz. Mas isso foi só um carão mesmo. Eu estou triste com vocês, assim, com quem não está. Eu estou triste. Porque eu sei como é bom estudar a palavra. Né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Então, quando a gente olha para o céu, a gente conhece o propósito que o Senhor tem, a vontade de Deus. A gente, então, pode declarar e se alinhar com o que Deus tem. Para quem ou para qual situação que a gente vai interceder. Agora, sabe o que eu fiquei pensando para fechar aqui, sobre ser um intercessor? É a oportunidade que Deus dá para a gente para participar do que Ele está fazendo na terra. O intercessor tem uma oportunidade de participar do que Deus está fazendo na terra. Ele não precisa de ninguém. Mas olha, vocês repararam o que ele falou lá em Gênesis? Eu vim descer para ver como é que está esse negócio, está isso mesmo. Essa Sodoma e Gomorra está desse jeito mesmo. Ele já sabe. Mas quando ele fez esse movimento, ele quis dar essa oportunidade para a gente ver que Ele é Deus e ainda assim Ele quer que a gente seja incluído. Ele não precisa da gente, mas Ele quer nos incluir. Ele não precisa que você interceda para que Ele faça o que Ele quer fazer, mas Ele escolheu nos incluir na sua obra, no chamado como sacerdote.
sacerdotes e representantes do seu propósito na terra. Você, eu, cada um aqui. Cada um que está aqui é sacerdote e representante do propósito de Deus na terra. Eu não tenho que interceder, você não tem que interceder, mas é um privilégio. Isso para mim, gente, foi tão legal. Isso para mim foi uma revelação. Quando eu vou para esse lugar de intercessão, eu tenho o privilégio de participar do propósito de Deus na terra. Não é lindo isso, gente? Eu achei isso lindo demais. Então, quando a gente tem esse privilégio e entende esse privilégio, isso nos leva a ter um relacionamento com Deus e ver como Ele vê, e agir como Ele age, e pensar como Ele pensa, e amar como Ele ama, e acolher como Ele acolhe. Não como a religião diz que é, mas como é Deus. Às vezes, gente, eu lembro, recentemente eu ouvi um testemunho de uma pessoa falando que ela fez tal comportamento porque Deus mandou. E eu olhei e eu pensei, e era uma coisa bonita, sabe? Para ela. Para mim, não. Deus nunca ia me pedir aquilo. Por quê? Porque é que nem filho. É que nem netos. Eu e Sandra bombando, Lucinha lá querendo. Cada neto é de um jeito. Cada filho é de um jeito. Cada um de nós se relaciona com o nosso pai de um jeito. E o pai, ele fala com seus filhos de um jeito. Se eu falar para Maria, se eu falar uma coisa meio ríspida, ela magoa. A Melzinha não, a gente já pode ralar o coco. Que ela vem, confronta a avó. É diferente. Então, como eu falo de mim, como Deus fala o que está aqui para Teresa, não é que muda o princípio, mas Ele não vai falar comigo do mesmo jeito que fala com o outro, porque somos filhos diferentes. É assim que Deus se relaciona. Então, para terminar aqui, o resultado de quando a gente entra nesse lugar de relacionamento, de conhecer o plano de Deus, o propósito de Deus para o que nós vamos interceder, nós temos um duplo benefício. Porque a gente, quando intercede, a gente fica querendo ver a coisa acontecer, ou não é? A gente fica querendo ver a coisa acontecer. Mas a coisa acontecer, na verdade, é um detalhe. Porque o relacionamento que eu tenho com Ele, a minha busca para entender o propósito dEle, o como Ele me ensina a respeito do que eu vou interceder, esse movimento é precioso demais. É o que segura a nossa onda até Jesus voltar. Então, é um relacionamento, é um resultado da intercessão dupla. Que eu me represento alguém, me coloco na brecha por alguém e eu conheço o coração de Deus. Eu oro por ele e eu entro na brecha por ele, por ela, por qualquer situação, mas eu conheço o coração de Deus. Está entendendo? Está fazendo sentido? Vocês estão tão assim, que eu acho que é assim mesmo. Eu fiquei assim também hoje. E para terminar, está lá em 1 Reis 18, eu não vou abrir, eu vou contar a história, que é sobre Elias e a chuva. É muito interessante porque interceder, essa é uma frase boa para anotar quem está com caneta. Interceder é gerar na criação o propósito de Deus. A intercessão é gerar na criação o propósito de Deus para aquela situação. Foi isso que aconteceu com Elias.
Elias, né, nesse capítulo 18, você vai ver, no início, logo começa Deus falando para o Elias assim, olha, já está uma seca lá, terrível, uma seca terrível, uma seca terrível, 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 terrível. E aí Deus começa o capítulo dizendo assim, vai chover. Elias, vai chover. Escreve aí que vai chover. Aí o que o Elias faz? Ele vai lá para Acabe, para o rei Acabe, para dizer que vai chover. Ele encontra Obadias, que é também um nome que tem um livro aqui na Bíblia, só que ele estava sendo procurado, e aí ele diz, vou lá, fala com o rei que eu vou dar uma mensagem de Deus para ele. E aí tem depois disso, nessa história toda, tem aquela história de jogar fogo, jogar lenha, jogar água, o teu Deus, profetas de Baal, é nesse capítulo. E aí então, eu te pergunto, está em seca. Eu já vivi seca em Palmares, eu sei o que é isso. Aí chega a Sedai lá. O que tu faz? Separa as roupas. Separa as roupas. Que lá em casa, né, a gente ficou lavando roupa em casa de todo mundo. Não, peraí, separa a roupa, eu vou lavar o edredom, tá sol, vou levar o edredom, sei lá, se vai faltar água de novo, vou lavar tudo. É ou não é? Agora aqui no texto, vai chover. O que você faz? Vai chover? Opa! Tem guarda-chuva no carro? Pô, eu ia caminhar no lago, vou nada, vou para casa, senão vou pegar mal autoral. Não é isso. Deus falou, vai chover. Mas o que o Elias fez? Elias orou. A Bíblia diz que Elias já sabia, já era promessa, Deus falou, vai chover. Mas ele foi interceder. Ele orou 7 vezes, a Bíblia diz que ele ficou inclusive com seu rosto nos seus joelhos. E ao invés de ele correr da chuva ou ficar, não, agora Deus já falou vai chover, não, ele foi interceder. E ele, 7 vezes, e ele dizia assim para o homem dele lá, para o servo dele, vai lá olhar. Uma vez, e ele lá orando, intercedendo, vai lá orar. Vai lá ver se já chegou a chuva. Esse é o nosso papel. Deus tem promessas. Deus tem propósito. Deus tem promessa para você, para os seus, para essa igreja, para essa cidade, para essa nação, para esse Brasil. Ele tem promessas. Ele já falou que vai acontecer. Eu encontrei uma amiga outro dia, uma irmã, que eu não via há muito tempo, e ela estava assim, eu falei, minha irmã, o que houve? Ela, ai, meus filhos, Jesus está voltando, acho que eles vão ficar. Eu falei, minha irmã, não diga isso. Creia. Chame a existência. É promessa para a tua vida. Entra na brecha. E intercede para Deus. Ele pode fazer, mas Ele quer que a gente experimente conhecer o coração dEle e o propósito dEle para a humanidade. Deus tem propósito. E aí entra o texto da devocional de hoje. Procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Elias podia ter parado ali. Deus falou que vai fazer chover. Para que ele foi orar 7 vezes? E mandou o servo dele ficar lá olhando se já tinha nuvem no céu. Isso é intercessão. Amém, queridos? Quantos aprenderam alguma coisa hoje boa de Deus? Amém. Isso é intercessão. Nós todos, não tem o ministério de, esquece isso. O ministério de intercessão é você é sacerdote. Na Bíblia quem intercede é sacerdote. E nós somos reis e sacerdotes. Eu espero que Deus não olhe para nós que estamos aqui, para os que vão assistir no YouTube aí, que Deus não fale para a gente. Procurei entre vocês um homem, umzinho só da Silva, que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra.
favor da sua família, em favor de tanta coisa, dessa igreja, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Eu não quero estar nisso. E sabe, gente, você pode pensar assim, porque eu pensei isso, gente, eu já intercedia tantas vezes, eu já fazia isso e não sabia. Eu achei que ser intercessor era lá do ministério. Eu aprendi hoje que eu sou uma intercessora. E aprendi que buscar o propósito de Deus para a situação, para a intercessão que eu vou fazer, é um privilégio. Ele não precisava nem de mim nem de você, mas Ele conta com a gente, para a gente participar disso. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar.